Olá, pessoal. Vamos continuar com o assunto de cinética química. A gente tem alguns conversores catalíticos automotivos. Por exemplo, existem catalisadores especiais utilizados no escapamento dos automóveis que conseguem transformar alguns dos gases venenosos emitidos, como, por exemplo, o monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio ou dióxido de nitrogênio, em gases não venenosos, como o gás carbônico e o nitrogênio. Entre as muitas reações que ocorrem nesse processo, a gente pode citar, por exemplo, o monóxido de carbono e o monóxido de nitrogênio, que reagem entre si, formando o CO2 e o N2. Aí, esse monóxido de carbono, ao reagir com o O2, ele vai formar o CO2. E o dióxido de nitrogênio, ele acaba se decompondo em nitrogênio e oxigênio. Então, o catalisador vai fazer exatamente isso. O catalisador é um suporte cerâmico revestido com óxido de alumínio e partículas de ródio, paládio e platina. E aí, então, eu tenho a entrada de alguns gases venenosos, como o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, que são provenientes justamente da queima, da combustão incompleta dentro do motor. E aí, ao passar pelo catalisador, a gente vai ter a saída aqui de gases inofensivos, como o dióxido de carbono, o N2, o nitrogênio, água, oxigênio. A ação, então, catalítica dentro desse catalisador aqui é exatamente promover a mais rápida oxidação aqui do monóxido de carbono, por exemplo, ou a quebra da molécula de dióxido de nitrogênio em nitrogênio e oxigênio. Muitas vezes, essas reações que ocorrem dentro do catalisador provocam uma oxidação do material que constitui esse catalisador, do material metálico. E aí ocorre a perfuração desse catalisador. É quando justamente fura o cano de escape. Então, muita gente conserta esse cano de escape, promovendo aí um tampão do furo, mas isso não é indicado. No momento em que ocorre a perfuração desse escape, significa que eu não tenho mais a mesma eficiência do catalisador ali dentro. Então, o ideal é promover a troca desse catalisador, desse cano de escape, e não o reparo tapando um buraco promovido pela oxidação do metal. Reação não catalisada. Ela ocorre em uma única etapa. Então, a gente vai ter A2 mais B2 formando 2AB. Então, geralmente, eu tenho uma reação, ela é identificada como não catalisada se ela ocorrer de forma lenta. E se ela for catalisada, eu vou ter ela acontecendo de forma rápida. OH é justamente o catalisador dessa reação. Vamos ao exercício. O metano é um poluente atmosférico e sua combustão completa é descrita pela equação química balanceada. CH4, 2O2, dando CO2 e 2H2O. Essa combustão pode ser esquematizada pelo diagrama abaixo. Então, a gente tem aqui o diagrama, onde a gente tem a energia de ativação aqui, energia de ativação, e vai ter aqui um ΔH. Então, sobre esse processo químico, determine a variação de entalpia. Então, a primeira coisa que ele quer que ache é o ΔH. ΔH, então, será igual o H final menos o H inicial. Então, a gente tem a reação ocorrendo nesse sentido. Então, aqui eu vou ter HF e aqui eu vou ter HI. Então, HF é 75 menos 965. Então, HF vai me dar menos 890, kJ por mol. A entalpia de ativação, ou seja, a energia de ativação, vai ser quem? Energia de ativação vai ser o 1215 menos 965. Isso vai me dar
250, né, quilojoules por mol. E letra B, se o processo é exotérmico ou endotérmico. Ora, o ΔH ele apresenta um sinal aqui negativo. Significa dizer que o processo é exotérmico.